Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco nesta hora para este momento especial na presença do Senhor. Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida através desta rápida palavra. Eu quero comentar rapidamente uma pequena frase que está aqui no Salmo 35, no versículo 3, a segunda parte, onde Davi diz: "Dize a minha alma, eu sou a sua salvação." O livro de Salmos é um livro precioso que apresenta tantas maneiras diferentes, tantas expressões, manifestação de Davi e de outros salmistas, mas o que a gente percebe é que nesses salmos nós temos lições que a gente pode aplicar para a nossa vida e que vão nos ajudar a nós entendermos e até mesmo a tomarmos decisões para vencermos situações e circunstâncias na nossa vida. Aqui nesse salmo, especialmente no começo desse salmo, Davi fala das suas lutas, das suas dificuldades. Davi enfrentou muitas lutas e ele diz: "Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam." Muitas vezes pessoas se levantaram contra Davi ou inimigos o cercaram e ele precisava muito do socorro do Senhor. Claro, e quando você enfrenta situações difíceis, então você começa a talvez ter certos temores, ficar com medo ou algum tipo de apreensão, porque você não sabe muito bem no que aquela situação vai dar. Então Davi, ele recorria ao Senhor para que Deus o ajudasse. Então quando a gente olha essa pequena frase, "Dize a minha alma, eu sou a sua salvação", nós vamos poder tirar algumas lições para o nosso dia a dia, para nós aplicarmos nas nossas circunstâncias que a gente vive todos os dias. Primeira lição que é importante, que eu acho interessante aqui, é que Davi, ele tinha dúvidas, porque ele diz: "Dize a minha alma, eu sou a sua salvação." Então Davi estava com algumas lutas interiores, por isso ele está orando a Deus: "Deus, dize para a minha alma que o Senhor é a minha salvação", porque ele estava no meio de lutas e circunstâncias. Então Davi, ele enfrenta esses temores e esses medos pelas circunstâncias que ele estava vivendo. E qual é a lição que nós aprendemos? De que nós não somos os únicos que vacilamos na fé. Às vezes nós vacilamos um pouco. Davi também estava vacilando num certo sentido na sua fé, estava com dúvidas, porque ele ora: "Diz a minha alma, eu sou a sua salvação." Ele estava com incertezas quanto à ação de Deus, quanto ao seu próprio relacionamento, quanto à interferência, o socorro de Deus naquele momento, naquela hora. Então é tão importante a gente entender isso, que nós não vamos deixar de ser cristãos, não vamos deixar de ser filhos de Deus, se alguma vez nós tivermos dúvidas ou enfrentarmos alguns medos. Porque na vida situações diferentes surgem que podem gerar exatamente esses sentimentos. O sentimento da dúvida, se Deus realmente vai nos socorrer, se a mão de Deus está sobre nós, ou às vezes medo, aquela situação, ela aparentemente é maior do que aquilo que nós de repente podemos enfrentar. Vem esses sentimentos. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que temos uma fonte que vai nos trazer o socorro e que vai nos trazer a vitória. Então é uma primeira lição. Como Davi, nós também podemos passar por dúvidas e por medos. Uma segunda lição que está aqui, que Davi, ele não estava feliz enquanto tinha dúvidas e medos no seu coração. Essa frase, "Diz a minha alma, eu sou a sua salvação", nos leva a concluir que ele não estava satisfeito com a sua situação interior. Não era o que ele queria viver de fato. Ele queria
uma realidade diferente, um posicionamento diferente, uma reação diferente diante daquelas situações que ele estava vivendo. Agora, o que Davi fazia? E isso que é o importante. Quando ele enfrentava situações que pudessem gerar dúvidas ou que lhe pudessem trazer medo, ele ia ao seu lugar de oração. Porque aqui nós temos o quê? Davi orando. Quando uma situação difícil chegava diante dele, ele sabia muito bem o que fazer. Ele recorria ao Senhor, porque ele sabia que era o Senhor aquele que poderia ajudá-lo e lhe dar a vitória. Então ele sabia que buscar certeza e convicção de Deus era algo precioso. Para ele era como um ouro fino, muito valor. Estar na presença de Deus e clamar ao Senhor, sabia que isso seria algo tão tremendo e tão importante na sua vida. E essa é uma grande lição para você e para mim. Quantas vezes, quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós tentamos, às vezes, alternativas humanas, estratégias humanas para vencer, para superar aquela situação, mas geralmente não dá certo. O que nós temos que entender e seguir essa atitude que nós vemos em Davi é nós fazermos exatamente a mesma coisa, lançarmos diante de Deus aquela situação que nos está trazendo algum tipo de preocupação e algum tipo de medo. Colocar diante do Senhor, porque só Ele pode devolver a nós a certeza da salvação, a alegria de ter a nossa vida totalmente guardada e protegida pelo Senhor. Deus é o nosso Deus. Então, nós precisamos, ter aquela convicção de que nós somos aceitos pelo Senhor, porque este é o ensinamento da palavra. Aquele que se achega a Deus, a palavra diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, disse Jesus. E a Bíblia tem inúmeros versículos que nos dizem que quando nós orarmos, Deus, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai agir em nosso socorro. Então, isso precisa ser gerado em nossos corações, porque então nós venceremos todas as dúvidas e todos os medos que eventualmente nos sobrevirem por alguma circunstância ao nosso redor. É uma lição muito importante de nós não nos acomodarmos numa situação de dúvida e de medo, mas de nós buscarmos o Senhor até que Ele transforme essa realidade e nos devolva plena confiança e plena paz. Uma terceira lição que nós podemos extrair dessa pequena frase do Salmo 35 é que Davi sabia muito bem onde encontrar total segurança. E eu creio que você também sabe, eu sei, onde nós podemos encontrar plena e total confiança. É claro, vamos encontrar isso no nosso Deus, no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, naquela situação, Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam, luta contra aqueles que me atacam. Davi estava ali naquela situação, pessoas o acusando, lutando contra ele. Ele ora a Deus. Ele diz a minha alma, ó meu Deus, eu sou a tua salvação. Ele se preocupa com o seu interior, porque dúvidas e medos de repente o assaltaram pelas circunstâncias exteriores que estavam ao seu redor. Então, o que nós aprendemos, queridos, é que nós temos que investir tempo na nossa comunhão com o Senhor. Nós precisamos desenvolver uma intimidade maior com o Senhor para que nós cresçamos na fé e tenhamos cada vez maior convicção que, independente da circunstância ao nosso redor, que se nós formos ao Senhor e colocarmos tudo isso nas mãos do Senhor, Deus vai agir na nossa direção e Deus vai ser a nossa salvação. Davi diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Deus vai vir a nós também e vai nos dar a convicção de que Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é aquele que vai nos guardar, nos defender, vai nos sustentar naquela hora para que nós permaneçamos firmes no Senhor, cada vez mais com experiências
da ação poderosa e sobrenatural do Senhor na nossa direção. Uma lição extremamente importante que nós precisamos aprender, saber onde buscar o auxílio, a quem recorrer para superar aquela situação de preocupação e de medo. E uma quarta e última lição que eu vejo aqui nesse texto, que eu creio que é importante, Davi, ele não ficava satisfeito a menos que a sua segurança tivesse uma fonte divina. Então, ele em nenhum momento tinha algum tipo de segurança, a não ser que a sua fonte de segurança fosse o Senhor. E essa lição é extremamente importante, já comentei um pouco antes, quantas vezes nós somos levados a confiar em pessoas, ou a recorrer a situações humanas, achando que isso é que vai nos dar a vitória. Eu quero dizer a você, meu querido, que isso não vai te trazer a vitória. Pode mascarar uma situação por um determinado tempo, mas vai retornar. Por quê? Porque a nossa fonte real de vitória está no Senhor. Nós temos que entender, como Davi, que a nossa fonte de segurança tem que ser divina, tem que ser o Senhor. É a interferência, a ação sobrenatural e poderosa de Deus na nossa direção. Aí sim nós vamos ter tranquilidade. Então deve ser um desafio para a vida de cada um de nós. Certeza, convicção da parte de Deus de que Ele vai nos ajudar. E ninguém mais. Só o Senhor é a nossa fonte de socorro e de auxílio. E a palavra diz que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aqui Davi diz, diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Hoje nós temos o Espírito habitando em nós. E Paulo ensina que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito, à nossa alma, de que nós somos filhos de Deus. E isso vai, com certeza, nos devolver a paz. Vai gerar em nós a convicção e a certeza de que aquela situação não nos abaterá, de que nós a superaremos, porque este Deus, Ele haverá de agir em nosso favor e haverá de transformar aquela situação para que nós desfrutemos total e plena vitória. Além disso, há tantos outros textos que nos garantem que o Senhor é um Deus que age em nosso favor, que vai sempre de novo nos socorrer, vai sempre de novo estender a sua mão, porque Ele é a nossa segurança divina do céu. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele único que nós entendemos e cremos que pode mudar o nosso histórico, que pode mudar circunstâncias ao nosso redor, que pode dar plena paz e segurança à nossa alma, que pode dar convicção de que nós somos filhos e estamos protegidos, guardados, somos pessoas salvas. Eu sou a sua salvação, disse Davi. Davi querendo que o Senhor falasse a sua alma, que o Senhor era a sua salvação. E eu tenho certeza, o Senhor é a tua salvação, o Senhor é a minha salvação. Todos aqueles que esperam no Senhor experimentarão uma ação poderosa e sobrenatural do Senhor na sua vida. E é tão importante que você entenda isso e que você creia nisso de todo o coração. Então precisamos ouvir com cada vez maior clareza da parte do próprio Espírito de que nós somos filhos, de que nós somos salvos, para que nada roube essa convicção e nós sejamos pessoas que só tenham mesmo motivos para glorificar, para exaltar e para engrandecer o nome do Senhor. Então, é uma pequena frase aqui no Salmo 35, que está no meio de um contexto de luta e de batalha, nas quais Davi estava passando, e então ele diz, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Por quê? Porque quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós somos pressionados por situações difíceis, muitas vezes podemos fraquejar ou podemos vacilar em algum momento, podemos ter algumas dúvidas e incertezas na nossa alma. Como é importante nós sempre de novo nos voltarmos ao Senhor. Davi, ele sempre diz, diz a minha alma, ó Deus, que o Senhor é a minha salvação. Ele queria
que a ação de Deus lhe fortalecesse, lhe devolvesse a convicção de quem ele era, para que então a alegria retornasse e ele tivesse ânimo, coragem e força para enfrentar as adversidades, vencer todas elas e permanecer firme e inabalável. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, se você de fato colocar o Senhor como seu Deus, se você sempre deve recorrer a Ele em todas as situações, mesmo por mais difíceis que elas sejam, Deus vai te dar vitória. Que a sua oração seja: ó Deus, dize a minha alma que o Senhor é a minha salvação. Porque então Deus encontrará espaço para se revelar a sua vida e para lhe dar clareza através da ação dele no seu interior, de que você é filho, de que você é filha e de que o Senhor jamais desamparará a sua vida em nenhum momento, em nenhuma situação. O Senhor Jesus é a nossa salvação. A nossa alma precisa saber disso, porque isso é tão importante para vivermos uma vida de paz e de vitória no nosso dia a dia e termos motivos não só de agradecer, mas de adorar e exaltar o Senhor de todo o nosso coração, cada dia da nossa vida. Que o Senhor abençoe a você. Que essa pequena frase, dize a minha alma, ó Deus, eu sou a tua salvação. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai confirmar a sua vida de fé. Deus vai sempre de novo lhe deixar claro de que você é filho, de que você é filha e de que você jamais será desamparado pelo Senhor e pelas promessas liberadas na sua palavra. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, eu quero colocar cada pessoa que está assistindo esse momento na tua presença. Pai, muitos talvez estejam passando por lutas, talvez estejam cercados por inimigos, ou estejam sendo acusados por situações que, ó Deus, estão ao seu redor. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, que, ó Deus, eles voltem-se ao Senhor como Davi. Davi voltou-se ao Senhor e orou uma oração bem interessante. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu povo clame ao Senhor, para que o Senhor traga refrigério aos corações, para que o Senhor traga renovo aos corações, para que o Senhor, ó Deus amado, fortaleça a fé no interior dos teus filhos, para que, ó Deus, nenhum problema de acusação, nenhuma luta pela qual esteja alguém passando, possa afastá-lo do Senhor, removê-lo da sua posição de filho ou filha, de fé e de confiança no Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus, eu quero orar em nome de Jesus, que a tua mão abençoadora toque a cada um, trazendo renovo, trazendo reforço interior, trazendo, Senhor Deus, uma certeza de que são filhos e de que a tua presença é uma realidade na sua vida e no seu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando, final de semana, nossas reuniões são normais. Convidamos a todos. Sábado, nós temos a reunião dos jovens do Movimento Livres. Venha participar às 20 horas, seja abençoado. E no domingo, nós teremos 2 cultos, cultos da família, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Participe, seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa.